E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em duas ferramentas que são, assim, essenciais para quem programa em Python: fatiamento e concatenação. E olha, dominar isso aqui é o que separa um código bom de um código realmente profissional e super eficiente. Então, bora lá. Sabe aquela situação super comum? Tem lá um nome de arquivo, tipo relatório underline final underline v2.csv, um código de produto, um dado qualquer, e a gente precisa pegar só uma partezinha dele. Como é que se pega só o nome relatório underline final underline v2 ou só a extensão .csv de um jeito limpo, sem gambiarra? É para resolver exatamente esse tipo de problema do dia a dia que essas ferramentas existem. A primeira técnica que a gente precisa dominar é o fatiamento. Pensa nisso como se fosse um bisturi de precisão para os nossos dados. É literalmente a arte de selecionar e extrair exatamente o pedaço que a gente precisa. Não importa se é de um texto, de uma lista ou de qualquer outra sequência em Python. E a sintaxe, olha, é de uma simplicidade que chega a ser genial. A gente usa colchetes e pode ter até três partes: início, fim e passo. O início é de onde o corte começa. O fim é onde ele para. E aqui, atenção, tem um detalhe crucial. A posição final nunca, mas nunca mesmo, é incluída na fatia. E o passo? Ah, o passo permite pular elementos. Vamos ver isso funcionando na prática, que fica bem mais fácil de entender. Ok, dá uma olhada nesse exemplo com a string programação em Python. Para pegar a palavra programação, podemos usar texto 0 a 11, mas o que é realmente interessante aqui é a flexibilidade. Se a gente omite o início, como em 0, 11, o Python já entende que queremos começar do zero. Se a gente omite o final, tipo em 15 sim, ele vai até o final da string. São atalhos, sabe, que deixam o código muito mais limpo e legível. E agora vem uma das funcionalidades mais elegantes do Python: os índices negativos. Enquanto os índices positivos contam do início, começando em zero, os negativos contam a partir do final. -1 é sempre o último elemento, -2 o penúltimo e por aí vai. Isso é incrivelmente útil para pegar, por exemplo, os últimos caracteres de uma string, como a extensão de um arquivo, sem precisar saber o tamanho total dela. É uma mão na roda. Agora vamos para o fatiamento avançado usando o passo. Se pegarmos um texto e usarmos set, comece do início, vá até o fim, mas pule de 2 em 2 caracteres. O resultado é pegar um caractere sim, um não. E a mágica final, um passo de -1, simplesmente inverte a string inteira. É a forma mais pythônica e elegante de fazer isso. E aqui vem a grande revelação. Tudo o que aprendemos sobre fatiar strings se aplica exatamente da mesma forma a listas. Essa consistência é uma das coisas que torna o Python tão poderoso e agradável de usar. A mesma lógica, a mesma sintaxe, para tipos de dados diferentes. Vejam só, com uma lista de números, ao pedir números 1 a 4, pegamos os elementos da posição 1 até a posição 3, lembrando que a 4 não entra. Isso nos dá uma nova lista com os valores 20, 30, 40. É perfeito para pegar subconjuntos de dados ou dividir uma lista em partes. Ok, já sabemos como desmontar os dados com precisão. Agora, vamos aprender a operação inversa, a concatenação, que é a arte de juntar as peças e construir novos dados a partir das partes que já temos. E, novamente, a beleza da consistência do Python. O operador de soma ou mais é usado tanto para juntar strings quanto para juntar listas. Ele pega as duas sequências e cria uma nova, contendo todos os elementos em ordem. Simples, intuitivo e muito poderoso. Além de somar, podemos multiplicar. O operador de multiplicação, o asterisco, funciona como um operador de repetição para sequências. É um atalho fantástico para criar padrões ou inicializar estruturas de dados. Olhem que prático! Python vezes 3 cria uma nova string com a palavra repetida 3 vezes. E 0 por 5 é uma forma extremamente comum e legível de criar uma lista preenchida com 5 zeros. É uma ferramenta que economiza linhas de código e torna a intenção muito mais clara. Agora que cobrimos o básico, vamos para o próximo nível. Existem algumas dicas e armadilhas relacionadas a esses conceitos que todo desenvolvedor profissional precisa conhecer para escrever código robusto e eficiente. E aqui está uma pergunta que parece simples, mas esconde uma das armadilhas mais comuns em Python. Como se cria uma cópia de verdade de uma lista? Porque a forma mais óbvia não funciona como se espera. E essa é a armadilha. Usar cópia igual original não cria uma nova lista, apenas um novo apelido para a mesma lista original.
Qualquer mudança na cópia afeta a original. A forma correta e profissional é usar o fatiamento. Cópia igual original fatiado cria uma cópia completa e independente. Portanto, o ponto crucial é, para copiar uma lista, use fatiamento. Agora uma dica de performance. Juntar strings com o operador mais é ótimo para poucas operações. Mas, se isso for feito milhares de vezes dentro de um loop, o desempenho do código pode cair drasticamente. Isso acontece porque, a cada soma, o Python precisa alocar memória e criar uma string inteiramente nova. A solução profissional para esse problema é muito mais inteligente. Em vez de concatenar strings diretamente, os pedaços são adicionados a uma lista. No final do loop, usa-se o método join para unir todos os elementos da lista em uma única string de uma só vez. Isso é ordem de magnitude mais rápido e eficiente. Certo, cobrimos bastante terreno. Vimos como cortar dados com precisão e como montá-los de volta, além de algumas dicas profissionais cruciais. Agora vamos resumir os pontos principais e falar sobre os próximos passos. Então, para recapitular, fatiamento é a ferramenta de precisão. Concatenação e repetição são as ferramentas de construção. É fundamental usar colchete, para fazer cópias de listas. E, por questões de performance, preferir o método .join ao lidar com muitas strings em um loop. Se esta análise ajudou a clarear esses conceitos, a interação é a melhor forma de apoiar o canal. Um like ou um compartilhamento ajuda imensamente e motiva a criação de mais conteúdo de qualidade como este. E fica a pergunta: o que mais em Python gera dúvidas? Qual o próximo tópico que deveríamos desvendar? As sugestões podem ser deixadas nos comentários. Todas serão lidas e as melhores ideias podem virar as próximas análises. Agora, para quem sente que é hora de dar o próximo passo, de não apenas entender os conceitos, mas de realmente dominar Python do básico ao nível profissional, há algo especial. Todo esse conhecimento foi compilado no curso Python do Zero ao Avançado, disponível na plataforma Quifi. Lá, além de vídeos ainda mais detalhados, há questionários para fixar o aprendizado e, o mais importante, projetos práticos que ajudam a construir um portfólio de verdade, além do acesso a uma comunidade exclusiva. Então, se o objetivo é acelerar a jornada de aprendizado e, ao mesmo tempo, apoiar diretamente a continuidade deste canal, vale a pena conferir o curso. É a forma mais completa de evoluir e de garantir que mais conteúdo como este continue sendo produzido. O link está na descrição. Muito obrigado e até a próxima.